Fala pessoal, boa tarde. Estou fazendo um teste aqui do áudio, do vídeo. Se vocês puderem mandar uma mensagem aí no chat, falando se está tudo ok, eu agradeço. Beleza, Fernando. Acabei de ver o Fernando aqui. Muito bom. Fernando, você antes da gente dar play aí na tua apresentação, vou sugerir aí, só para você, consegue compartilhar a tua câmera e tirar a apresentação? Já tem aí, Fernando. Uns 3 minutos aí. Só dar um stop aí, que daí a gente fica em evidência aqui. Boa. Legal, temos 2 minutos aí, a galera tá entrando. Tudo bem, Fernando? Opa, tudo bem, Daniel? E contigo? Legal, tudo tranquilo. Expectativa aí, pô, sala é público máximo hoje aí. Tá cheia. A sala já tá cheia, já temos aí quase 175 pessoas, tá lotado aí. E aí, só para confirmar, você consegue me ouvir bem, Daniel? Eu tô te ouvindo perfeito. Tá ótimo então. Deixa eu ver se o pessoal aí no chat, deixa eu habilitar aqui, acho que o chat está desabilitado. Aqui. Pessoal, acabei de habilitar o chat aí, eu não sei se vocês conseguem, vocês já conseguem ver o chat aí, ó, creio eu. Estão ouvindo bem, Eduardo Henrique, Carlos Fará, opa, tá todo mundo ouvindo bem, vendo o vídeo, ok. Fala, pessoal, boa tarde, tudo perfeito, já tá bombando o chat aí, Fernando. Legal, muito bem, 84 pessoas. Caramba, tá enchendo, hein? Vou aproveitando então agora que você está chegando, eu criei uma poll ali, uma pesquisa, tá, perguntando para vocês que ferramenta vocês usam hoje para integração contínua, né, e entrega contínua. Então, se já quiserem ir respondendo lá, eu já vi que o Jenkins está ganhando, mas eu não esperava outra coisa, né, o Jenkins é onipresente. O Jenkins está em todas, né, Fernando? Não tem jeito, né? Não tem. E o que é bem legal é ver que o drone está em 0%, né? O que é bacana, quer dizer que o pessoal vai aprender mesmo. Poxa, mas posso te falar uma coisa? A galera aí, enquanto a galera vai entrando, a sala vai enchendo, muita gente no LinkedIn, pô, vocês vão falar de drone? Caramba, nunca vi isso em produção. Eu falei, pois é, tá em produção, muita gente usando. A galera comentou comigo, compartilhou, o pessoal tá ansioso aí para ver sobre o drone. Legal. O Carlos lá comentou, né? Não gosto do Jenkins. Beleza, eu também tive algumas frustrações com o Jenkins, né, no passado, mas eu já vi muita gente. Jenkins pode ser uma ferramenta muito boa se sabe usar. Essa questão, tem que saber o que está fazendo. Se tu não sabe o que está fazendo, o Jenkins vira um inferno. O drone, o que eu gosto é que ele é um pouco mais simples, é mais difícil de errar o uso, eu acho. A grande verdade é que não importa qual que é a ferramenta, né? A ferramenta está ali só para dar um apoio, né? Então, se você faz muito bem com o drone, se faz muito bem com o Jenkins, o que importa é fazer muito bem, né? Legal. Fernando, vou te introduzir aqui, 5 horas, pontualmente, muito bom. Pessoal, muito boa tarde aí para vocês, já temos 100 pessoas aí na sala, a expectativa aí é de ter um público super legal hoje aqui para assistir o Fernando. O Fernando Barbosa vai ter oportunidade de se apresentar mais aí para a galera, mas ele é DevOps Sênior lá na Quinto Andar, nosso convidado especial aqui na Stabilis para falar do drone. Eu assisti uma apresentação dele sobre o assunto lá na IBM, foi fantástica, achei que valeria super a pena fazer esse convite, ele topou,
tá aí para mostrar para a gente como é que o drone funciona. Então, Fernando, agora eu tiro meu time de campo aqui, deixo a sala na tua mão, você já tem uma pool rodando, já vi que você está super ambientado aí, já está vendo as perguntas também. Eu vou deixar algumas perguntas marcadas aqui, conforme a galera vai mandando, e no final, Fernando, quando você terminar a tua apresentação, a gente vai respondendo lá na sala, a gente tem elas marcadas, beleza? Tá ótimo, Daniel. E aí você pode seguir em frente. Fernando, galera, poxa, de novo, muito obrigado. Pessoal aí que compartilhou no LinkedIn, que me mandou mensagens lá no LinkedIn, agradecendo pelo conteúdo. Eu que agradeço vocês aí pela presença. Agora vamos deixar o bastão na mão do mestre. Grande abraço, Fernando. Estou por aqui. Eu volto de novo no final, aí na parte de perguntas e respostas. Ok, valeu, Daniel. Então, valeu, um abraço. Abraço. Eu vou voltar com os slides aqui. Deixa eu ver. Eu acho que vou ter que subir ele de novo, né? Se perdeu. Então, só me dê um minutinho aqui que... recentemente eu tinha carregado a apresentação, assim, eu vou ter que carregar de novo, mas acho que é só um minutinho. Eu vou tentar carregar, se eu não conseguir, eu compartilho da minha tela mesmo, tá? Enquanto vai subindo, para não ficar parado, né, eu vou contar um pouquinho aí, rapidamente, da minha história, né? Meu nome é Fernando Barbosa, então eu sou DevOps aqui no Quinto Andar. Ah, peraí, subiu a apresentação. Deixa eu ver aqui. Start. Deu. Daniel, você me confirma se você está conseguindo ver? Tá perfeito, Fernando. Tá perfeito. Tá na apresentação? Ok. Legal. Então, a gente vai falar, né, de CI/CD, integração contínua e entrega contínua usando Docker e drone. Tá certo? Então, para me apresentar, eu sou Fernando Barbosa, tá? Eu sou engenheiro DevOps aqui no Quinto Andar. Para quem não conhece, Quinto Andar é uma startup aqui de São Paulo, de aluguel de imóveis. Tá? E antes de ir para o Quinto Andar, eu era desenvolvedor, tá? Trabalhava numa multinacional, comecei como desenvolvedor trabalhando com Java, depois mexi um pouco com Python, bastante com Golang, né, que é uma linguagem da hora, inclusive o próprio drone é escrito em Go. E o que me fez vir para o mundo DevOps, na verdade, porque eu entrei num projeto lá, um projeto bem grande, um projeto global, que essa parte de entrega contínua não tinha sido muito bem feita, vamos dizer assim. Então, cada vez que a gente queria lançar uma versão nova da nossa aplicação, era realmente um parto. Tinha que passar por... tinha uma fila enorme para rodar os testes demoravam, às vezes, 6, 7 horas para passar, falhava por causa de uma causa externa, né? Eram testes bastante flake, né? Ficavam falhando por razões que eu nem sabia por quê. Eu pensei, pô, isso aqui não pode ser o jeito certo de entregar software, tem que ter ferramentas e técnicas melhores. Daí eu comecei a estudar essa questão de entrega contínua, sobre movimento DevOps, comecei a estudar um pouco o Jenkins também para melhorar como está a configuração do nosso servidor. E também, nessa mesma época, acabei conhecendo o drone, que era uma ferramenta que outro time usava. Isso já faz quase 2 anos atrás, era uma versão bem mais antiga do drone. E aí adotei a ferramenta, achei ela muito legal, e hoje a gente usa ela aqui no Quinto Andar. Tá? E aproveitando também fazer um pouco de propaganda, o Quinto Andar está contratando para praticamente todas as áreas de tecnologia. Inclusive, a gente deve abrir uma vaga para o time DevOps ainda hoje. Então, hoje e amanhã deve aparecer no site de carreiras. Tá certo? Então, vamos tocar. Antes de falar sobre o drone em si, eu vou dar mais um exemplo de um caso de uso aqui do Quinto Andar, explicar um pouquinho por que a gente adotou essa ferramenta. A gente aqui, a nossa primeira ferramenta de integração contínua, de deploy também, era o Jenkins, a gente começou com o Jenkins.
A gente teve um problema que, na verdade, eu vou voltar aquilo que eu falei um pouco antes de começar a apresentação. O Jenkins é uma excelente ferramenta, tá? Nada contra, mas tem que saber usar. Então tem que saber configurar os plugins certos, configurar para que ele escale corretamente. Não era muito o caso quando estava usando o quinto andar, e em um certo momento a gente começou a experimentar com outras ferramentas, conheceu o drone e achou interessante para o nosso caso de uso. Por que a gente achou o drone interessante na época? São 3 pontos principais que eu vou abordar mais na frente na apresentação. Na verdade, eu vou demonstrar esses pontos. Mas o primeiro é que o drone ele é muito fácil de configurar. É tudo dockerizado, então se tu já tem uma noção básica de Docker, Docker Compose, é muito fácil subir o servidor drone. Ele é fácil de usar, então para o desenvolvedor que está usando, tem que configurar lá o job, o build, o teste, a pipeline de integração dele também é fácil. E ele é fácil de estender, né? Estender no sentido de adaptar para o teu negócio, para o teu workflow. Um dos motivos disso é que ele disponibiliza, né, tem uma grande biblioteca de plugins e também é muito fácil desenvolver plugins novos para o drone. E eu também vou falar disso mais para frente, inclusive a gente vai ter uma atividade hands-on para vamos desenvolver nosso próprio plugin aqui para o drone. Assim, um quarto ponto que acho que é importante também é que o drone, a gente acabou descobrindo isso depois, ele é bem barato. A gente roda ele aqui na nossa própria infraestrutura. Existe uma versão SaaS do drone, mas ela ainda está um pouco em beta. E a gente resolveu trazer, rodar ele aqui dentro e acabou configurando uma infraestrutura que ela funciona muito bem e acaba sendo, né, a gente considera ela bastante barata. Então, só para dar um overview de como é que é a infraestrutura do drone aqui dentro, tá? Mais para frente eu vou falar como é que o drone funciona, como é que instalar ele, mas só para dar um gostinho disso agora, a gente tem uma infraestrutura que é o seguinte, tem uma pequena máquina que é um servidor, tá? O drone então tem essa noção de um servidor que vai receber as requisições e um pool de workers, ou agentes, como chama, que vai pegar os jobs e rodar os jobs de integração. E esse é uma estrutura assim, um servidor, uma base de dados e 6 agentes, tá? Ou 6 workers. E com a pequena customização aqui, a gente tem toda a nossa infraestrutura na Amazon, e a gente tem um auto-scale group configurado para, durante períodos de pouca atividade, durante a noite e fim de semana, derrubar para apenas 2 máquinas. A gente mantém 2 para caso tenha que fazer algum deploy de emergência, a gente garante que o nosso servidor de integração está funcionando. E com isso nos custa cerca de $300 por mês, tá? Até um pouco menos, e tem algumas otimizações que a gente pode fazer, por exemplo, reservar a instância na nuvem, que hoje a gente não faz, a gente trabalha tudo sob demanda. Isso é o suficiente para 50 desenvolvedores trabalharem a pico, assim, é bastante commit que a gente tem. E trazer alguns números aqui, né? Hoje, aqui no quinto andar, com essa infraestrutura, a gente faz cerca de 25 deploys em produção todo dia. Então, nós temos na verdade, é um ecossistema de microserviços aqui que a gente tem, então são 25 deploys distribuídos entre várias aplicações. Executa 250 pipelines, então, dessas pipelines, mas cerca de 10% delas são deploy, as outras são apenas build e test, ou deploy em outros ambientes, como staging, e um total de 1.500 steps. Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente o que é essa noção de step, mas step é um bloco de compilação ou de teste, e cada um desses steps roda num container Docker. Então, durante o dia inteiro, a gente faz o spawn, né, sobe e mata cerca de 1.500 containers Docker nessa infraestrutura do drone. Eu vi chegar uma pergunta agora, perguntando se é open source, eu já vou adiantar, o drone é sim open source. Tá bom? Então, fiz só um resuminho aqui de como é que funciona a adoção do drone aqui no quinto andar, só para dar uma ideia do que ele é capaz. E agora vamos entrar no conteúdo mesmo, né? Essa aqui é a agenda para hoje. Vou dar um resumo super básico de integração contínua e entrega contínua. Acho que se vocês estão aqui, você já deve ter uma noção bem boa do que significa isso. No seu caso, tem alguém que vai assistir depois que ainda não tem essa base. Falar um pouco dos benefícios de usar Docker na pipeline de entrega contínua. Entrar mais em detalhe no drone e depois é tudo hands-on. A gente vai configurar o drone, né, configurar nossa pipeline no drone aqui mesmo, e depois vou mostrar como desenvolver plugins para o drone. Então, super resumidamente, né, o que é essa coisa de integração contínua e entrega contínua. E aqui eu vou referenciar o mestre, o Martin Fowler, que é um cara
enfim, ele é consultor da Thotrix, ele criou vários desses termos que a gente usa hoje em DevOps, né? Ele tem um artigo muito bom sobre integração contínua, e que ele fala, basicamente, que é uma prática onde todos os membros do time estão integrando o seu trabalho frequentemente. Então, essa integração ela vai ser seguida de uma compilação, um build automático e testes para verificar que o código todo está integrado e funcionando. Então, se fosse fazer um diagraminha disso, né, super simples, você vai ter uma equipe de desenvolvedores que vão trabalhar, vão integrar o código deles a algum sistema de versionamento de código, que, por exemplo, o GitHub, talvez o repositório, o Git seria a ferramenta mais comum, né, o GitHub, o repositório mais comum hoje. Então, cada vez que alguém fizer um commit numa branch, na mainline, na branch principal do projeto, vai ter essa ferramenta de integração contínua vai compilar o código, vai se for uma linguagem compilada, e depois seguir uma sequência de testes em cima para verificar que está tudo funcionando. Essa é a ideia por trás da integração contínua. Enfim, esses testes, não vou entrar em detalhe, mas pode ser teste unitário, pode ser teste de integração, pode ter até rolar um teste end-to-end, que a gente chama, nessa etapa. Já a noção de CD, né, tem uma pequena nuance, que o CD ele pode ser tanto continuous delivery ou continuous deployment. Então, eu vou falar entrega contínua aqui na apresentação, mas a diferença entre eles é só um pequeno detalhe. O continuous delivery ele significa que no final da tua integração contínua, da tua pipeline, ele vai gerar um artefato que, em tese, pode ser entregue a qualquer momento em produção. Em tese, a diferença é que tem ali um momento em que vai ter uma etapa manual, alguém vai verificar esse artefato de fato e tomar uma decisão de fazer essa entrega. Às vezes é apenas uma questão de business, talvez a empresa decidiu que os deploys vão acontecer na sexta-feira à tarde. Tá? Então essa é a entrega contínua. E o deploy contínuo, né, o continuous deployment, a diferença é que o deploy está acontecendo toda hora. Então cada vez que alguém fizer um push na master, integrar o código na branch principal do seu projeto, ele vai compilar, testar, e se está tudo ok, os testes automáticos disseram que está tudo funcionando, já coloca em produção. E o drone, claro, é uma ferramenta que vai funcionar para qualquer um desses casos. Passando. Enfim, e pipeline, por que o termo pipeline? Porque essa ideia, né, de um passo depois do outro em sequência lembra essa ideia de como se fosse uma tubulação, né, que vai passar por uma parte de tubulação em cada momento, e só quando passar por tudo que ele vai fazer o deploy. Ok? Então foi só super resumido, tá? Até trouxe aqui, eu verifiquei que a Stabilis tem um webinar só sobre DevOps e benefícios com a pipeline de entrega contínua. Então, se alguém quiser ver mais a fundo isso, pode entrar lá no site da Stabilis e ver o outro webinar. Então, tocando para frente aqui, eu vou seguir agora falando, né, sobre Docker. Falar bem rapidamente o que é Docker, para quem não conhece, e por que é interessante usar Docker no seu servidor de integração contínua. Tá. Então, Docker é uma tecnologia de software que fornece uma camada de abstração e automação de virtualização em nível de sistema operacional. É uma definição correta isso aqui, mas é bastante difícil de entender só lendo isso. Tá? Eu vou resumir um pouco e dizer que essa camada de virtualização a gente vai chamar de container. Então, é uma ferramenta que permite a gente abstrair e gerenciar containers. E o que é essa noção de container? Tá? De novo, estou indo super rápido, tá? Eu espero que a maioria de vocês já tenha noção do que é Docker, senão depois a gente pode, na parte de perguntas e respostas, eu posso aprofundar mais no tema. Mas é interessante saber porque o drone é uma ferramenta que ela é toda construída em volta de Docker. Então ela vai usar containers em todas as etapas. Tá? E uma analogia que se faz com bastante frequência é comparar máquinas virtuais com containers. Tá? Muita gente interpreta o container como sendo uma máquina virtual mais leve, entre aspas. E qual a grande... É uma forma de ver, não está... assim, não acho uma forma incorreta de abstrair essa noção, mas qual é a grande diferença? A máquina virtual, ela vai rodar em cima de um hypervisor, certo? Vai ter infraestrutura física, um hypervisor, e dentro de cada máquina virtual vai ter um sistema operacional que chama do Guest OS, um sistema operacional Guest. E nessa
no sistema operacional pode instalar todas as bibliotecas e binários que a tua aplicação precisa para rodar. O container, ele é visto mais leve, por quê? Porque ele já usa as capacidades do sistema operacional do host. Então, ele não tem essa necessidade de cada peça dele, cada container, instalar seu próprio sistema operacional. Ele já vai estar usando muitas capacidades do sistema operacional do host. Então, isso permite que ele consiga gerenciar um número muito grande de containers, ou fazer um deploy de várias instâncias de containers muito rapidamente, com muito mais agilidade que a gente consegue normalmente com máquinas virtuais. Tá. E, então, enfim, por isso que o Docker é uma ferramenta tão onipresente na cloud hoje, e isso está muito ligado com os benefícios que ele traz também na área de integração e deploy contínuo. Então, por que o Docker é tão interessante usar na pipeline? O que eu estou propondo para vocês, na verdade, que o Drone faz, é que cada step que eu mostrei para a pipeline antes, o step de fazer a compilação do código, de realizar os testes, até mesmo fazer o deploy, ele pode acontecer dentro de um container Docker. Mas que benefício eu vou ter fazendo isso, em vez de estar usando diretamente uma máquina física, ou, talvez mais comum, usar uma máquina virtual para rodar esses passos? Das grandes vantagens que eu vejo é, primeiro, o isolamento entre ambientes. Tá? Porque o Docker ele fornece essa abstração de containers que permite isolar completamente a sua aplicação, que está rodando um container, do resto do sistema. Então, o cenário que a gente pode ter é estar rodando em um mesmo host, então, a mesma máquina, que vai ser uma máquina física ou uma máquina virtual, está rodando containers que um deles tem uma aplicação Node, outro uma aplicação Go, pode ser um container, então, do nosso servidor de integração contínua, em que um deles vai estar compilando uma aplicação em Go, outro vai estar testando uma aplicação em Python, e um pode estar testando uma aplicação Python 1.2, outro Python 1.3, e a gente garante que não vai ter um conflito entre eles. Não vai haver um leak, um vazamento de um container para o outro. Outra vantagem também é essa noção de imutabilidade de ambientes. Isso quer dizer que cada vez que tu executar um step, executar um passo de uma compilação, um teste, tu tem uma garantia muito forte que pode executar isso múltiplas vezes, vai dar sempre o mesmo resultado. Porque, por exemplo, quando eu vou executar meu step de teste, minha aplicação, minha ferramenta vai subir um container vazio, com apenas dependências que eu preciso para o meu teste, e as dependências necessárias para o meu teste, vai rodar aquilo, e quando meus testes acabarem, aquele container é totalmente efêmero, ele vai ser removido. Então, eu garanto que se eu rodar esse teste de novo no futuro, não vai acontecer de, por exemplo, eu tive uma biblioteca que eu instalei, ou um arquivo que eu gerei no passo anterior, e que vai ter um resultado diferente agora. Não. Eu garanto que eu posso executar ele múltiplas vezes, eu posso executar o mesmo build, uma mesma pipeline inteira múltiplas vezes, e eu vou ter sempre o mesmo resultado. E uma terceira vantagem de usar Docker no seu servidor de integração é porque justamente por causa do ecossistema Docker. Tá? Entra no site, ficou cortado, mas hub.docker.com, tem acesso a uma infinidade de imagens pré-prontas, tá? Muitas oficiais da Docker e outras de terceiros, que já com praticamente todas as combinações de dependências possíveis. Então, se eu quero rodar um teste, uma aplicação em Go, eu não preciso lá no meu servidor instalar Go nele. Eu posso baixar uma imagem que já tem Golang na versão certa que eu quero e rodar aqueles testes. Mesma coisa para Python, enfim, para qualquer outra aplicação que eu queira. Eu posso mesmo rodar uma base de dados, por exemplo, um Mongo, no meu servidor de integração para algum teste que eu vou rodar e que depende de uma base de dados. Eu não preciso instalar o Mongo dele, eu só baixo um container que tem Mongo instalado. Então, isso dá muita agilidade para quem está desenvolvendo. Okay? Então, esses são esses 3 pontos que eu queria falar: isolamento de ambientes, imutabilidade de ambientes e o próprio ecossistema Docker. Tá. Então, iniciando a introdução, vamos falar do drone. O que é esse drone? Então, drone é uma ferramenta de integração e entrega contínua. Tá? Aqui eu trouxe um screenshot da UI dele. E tem uma UI super simples, mas que funciona muito bem. À esquerda tem uma lista dos repositórios que estão integrados. No centro aparecem algumas informações sobre o build que eu estou fazendo. E no centro abaixo uma sequência dos passos que estão acontecendo. E à direita um log. Eu vou ainda mostrar tudo isso
ao vivo, mas só queria dar um screenshot para você ter uma ideia um pouco melhor, conseguir visualizar o que é esse drone que eu tô falando. Como é que a gente pode definir o drone? Algumas peculiaridades dele. A primeira é que tudo no drone, todas as pipelines, elas usam o conceito de configuração em código. Então, em nenhum momento você vai ter que acessar o servidor do drone e configurar o teu teste ou a forma que faz compilação ou deploy nele. Existe em cada repositório um arquivo, um dronefile, que é um arquivo por padrão, é um .drone.yaml, que usa essa sintaxe YAML para configurar o teu pipeline. Então, dando um exemplo super simples aqui, que é de uma aplicação Golang, eu vou ter um step de build, um step de teste e um step que vai aplicar isso daqui no Docker Hub. E só esse arquivo aqui, ele já é o suficiente para fazer tudo isso. Eu não tenho que fazer nenhuma configuração específica no servidor para ele funcionar com Golang ou, enfim, com qualquer outra ferramenta. Tá. E cada um desses steps, né, aqui, eu posso dar um nome para eles se eu quiser, eles correspondem diretamente com a ideia de pipeline que eu falei antes. Um de build, um de teste, aqui no caso um de publish, e eu poderia ter um step seguinte, que seria o deploy dessa imagem Docker no meu ambiente de staging ou de produção. Voltando aqui outra coisa que a gente falou mais cedo, que o drone ele é open source, tá? Então tem um repositório bem movimentado lá no GitHub, e ele está aceitando contribuições. Então, acho que está cortado pela minha figurinha, mas tem mais de 200 contribuidores. Então, quem quiser lá contribuir com código-fonte, pode, tudo bem transparente, e também é uma vantagem, é algo que eu gosto bastante do drone. Né? Eu tenho desenvolvido principalmente plugins para ele, não muito no repositório base, mas quem gosta de desenvolver para open source é uma dica bem legal. E o terceiro ponto, que eu também já comentei rapidamente, que o drone ele tem a solução que a gente chama Docker Native, ou seja, ele já roda Docker nativamente. Então eu não preciso dizer para ele, cara, usa Docker, não usa VM, não. Ele já faz tudo em Docker por padrão. Tá? Então, eu falei antes, cada um desses steps de pipeline, ele vai rodar num container Docker à parte. Okay? E como isso aparece, então nesse arquivo de configuração no drone.yaml, em cada step que eu faço, ele tem uma linha chamada image, que vai definir qual imagem Docker que ele vai usar para executar aquele passo. Então, aqui meu step de build teste, estou usando uma imagem Golang. Eu poderia versionar essa imagem, eu quero Golang 2.1.7. E abaixo aqui tem uma imagem de plugin. Esse plugins aqui é só um repositório do drone, que se chama plugins, e que lá dentro tem uma série de imagens pré-configuradas que é o que o drone chama de plugins. São imagens já pré-configuradas para utilizar a API do drone de uma certa forma, que nos dá mais funcionalidade, eu vou falar disso mais para frente. Ok? Então, esses 3 pontos que eu queria falar para definir um pouco o que é o drone, configuração em código, open source e Docker Native. E agora eu vou fazer uma demo, e nessa demo eu vou mostrando para vocês quais são as vantagens do drone. Eu quero tentar fazer ela transparecer com essa demo. E a primeira delas, você pode acessar depois, e que eu vou subir no servidor do drone na mão agora. Tá? Esse arquivo que você está vendo aqui é um arquivo com a sintaxe YAML, e é um arquivo de configuração do drone, onde assim, é a configuração mais simples que ele tem. Então, para quem já conhece bem Docker Compose, tá? Para quem já conhece bem Docker Compose, isso aqui é bem simples, mas para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente o que está acontecendo aqui. O drone tem pelo menos 2 imagens, né? Uma imagem do servidor e uma imagem do worker, que ele chama de agente. No caso, eu poderia rodar várias instâncias do agente, vou rodar só uma agora. Eu estou definindo quais portas meu servidor vai escutar, e depois uma série de variáveis de ambiente, que essas variáveis de ambiente permitem configurar a minha instalação do drone. Tá? Então, isso que é exatamente a configuração que está na documentação do drone. Eu só fiz uma pequena modificação aqui, para dizer que eu vou rodar uma versão fechada dele, ou seja, a única pessoa que vai conseguir autenticar nele vai ser eu mesmo. Tá certo? Então, vou mostrar isso rodando agora. Eu acho que vou ter que compartilhar minha tela, então. Só um momento quando eu compartilho minha tela. Aqui.
Fernando, ali em cima, Oi. do lado do teu microfone, tem um screen share. Eu vi screen share, você está com o problema que não está pegando a minha tela terminal. Eu estou com o segundo monitor também, que acho que está atrapalhando. Eu vou desligar o segundo monitor. Deixa eu ver, tentar compartilhar minha tela inteira. Vai ser mais fácil. Beleza. Então, share aqui. Vocês me digam se vocês estão conseguindo ver. Beleza, para mim tá aparecendo aqui. Vamos ver se a galera aí dá um ok aí no chat quando estiver conseguindo ver a tela do Fernando. Ok. Eu estou com agora a tela da apresentação fechada. Se conseguir me confirmar que a galera deu ok. Boa, tá todo mundo vendo tua tela, tá, Fernando? Ok. Tá certo. Bom, então vou tocando a apresentação aqui. Caso dê algum problema, tela ótima, coisa, só me avisa, Daniel. Tá bom? Beleza. Okay. Então, vamos fazer o setup aqui do drone. Então, vou começar o seguinte. Aqui nesse meu repositório Drone Demo, tá? Tem uma pasta chamada Setup, onde eu tenho essa configuração do Docker Compose que eu mostrei para vocês. Tá? Então, eu vou iniciar meu servidor na porta 8000, e um agente junto vai se comunicar com o servidor pela porta 9000. Tá? E aqui essas variáveis de ambiente, eu vou mostrar para vocês. Tá? Ele tem umas variáveis que a gente precisa configurar. Eu já coloquei aqui no arquivo à parte. Seguinte, você tem que especificar para o drone um segredo, drone secret, que ele vai usar para se comunicar internamente com o worker, e só para garantir que não vai ter um worker de um cluster externo que vai se conectar com o teu servidor, e um host, que é o endereço, para o drone conhecer o próprio endereço dele. Ele vai usar essa informação para comunicar com o teu sistema, com o teu repositório. Então, o que eu fiz nesse caso, tá? Como eu estou rodando minha própria máquina, só para ser uma configuração bem simples, eu usei essa ferramenta que chama Nigrok, uma ferramenta bem legal que permite fazer um proxy reverso, tá, com endereço público para minha máquina, só rodando o comando Nigrok, HTTP e a porta que eu quero expor. Tá. Eu não vou rodar porque eu já rodei ele aqui embaixo, então eu já estou fazendo esse link, né, desse endereço aqui do Nigrok para a minha porta aqui, onde eu vou estar rodando o drone. Eu já posso fazer na verdade, antes de fazer isso, eu tenho que configurar a integração com o meu repositório online. No caso, eu vou usar o GitHub, tá? Que eu acho que é a solução mais comum, mas o drone ele permite integrar com uma série de outras ferramentas. Tá? Você está conseguindo ver minha tela do GitHub? Oi. Daniel? Oi, Fernando. Oi. Só para dizer, eu troquei o terminal do minha tela do GitHub. Está aparecendo certinho? Tá aparecendo sim. Ah, legal. Tá. Então eu vou tocar a ficha aqui que está funcionando. Então, beleza. Como é que a gente integra o GitHub com o drone? Eu tenho que ir nessa aba de Settings e Developer Settings. Vou criar uma nova aplicação UAL. Vou dar um nome para ela. Então, vamos dizer, meu drone. Colocar o URL do quê? Esse URL que eu... Enfim, o endereço do drone. No caso, eu vou colocar esse endereço do Nigrok que está apontando para a minha máquina local. Vou colocar aqui. E nessa área de Authorization Callback, eu vou colocar esse /authorize, que é o URL de callback para o drone conseguir se autorizar. Tá bom? Quando eu registrar essa aplicação, ele vai dar o GitHub já me retorna um client ID e um client secret, que já vai passar com variável de ambiente para o drone. Eu vou deletar essa aplicação, tá? Porque antes de começar o webinar, eu já tinha criado um drone aqui, tá? Então eu já carreguei essas variáveis de ambiente. Eu já carreguei elas no meu ambiente, então quando eu rodar esse Docker Compose, ele já vai pegar o valor do meu host e meu GitHub Client e GitHub Secret. Fazendo um Docker Compose up, subiu o servidor e o agente. Subiu. E agora, se eu acessar esse endereço aqui, o endereço do drone no caso, olha só, ele já está me pedindo para autorizar.
rodou. Foi direcionado, deu, estou com o drone rodando. Agora eu vou integrar um repositório com ela. Então ele está integrado com o GitHub, isso aqui é toda a minha lista de repositórios do GitHub, repositórios pessoais. Eu vou ativar aqui o drone demo, que é o que está usando para essa demo. Posso ir nas configurações dele e está mostrando que minha lista de builds está vazia. Ou seja, eu ainda não fiz nenhuma build no meu repositório demo. Então, na verdade, já está configurado. É isso aí. Em 2 minutos a gente configura o nosso servidor de integração e ele vai funcionar, né, out of the box, assim, na caixa, fora da caixa. E aqui a gente vê os logs, né, esse servidor de integração de novo está rodando aqui na minha máquina. Tá. Então, eu vou voltar para a apresentação rapidinho, que a próxima coisa que eu quero mostrar é que o drone não só é fácil de configurar, mas ele também é fácil de utilizar. Eu vou dar stop no share, ele volta para os slides agora. Tá. Ok, ele cancelou os slides. Então, vou fazer o seguinte, vou continuar compartilhando minha tela e vou mostrar os slides direto aqui do meu PDF. Fica mais fácil eu fazer essa troca para o terminal de apresentação. Passando um pouco, tá certo. Então, a gente vê como o drone é fácil de configurar. É claro, eu configurei a minha máquina, mas eu poderia configurar isso na nuvem. Eu poderia precisar de uma máquina na AWS, uma instância CC2, que eu vou lá, configuro, tenho um endereço público para ela, né, um load balancer público, e, enfim, está funcionando e eu posso usar já para testar meus projetos. Então, além desse fácil de configurar, também é bastante fácil de usar. Então, eu vou dar um exemplo de uma aplicação bem simples que ele vai usar aqui na nossa demo, que é uma aplicaçãozinha Python que se comunica com um Redis, né, que é uma base de dados em memória, tá, para fazer um contador de visitas. E a gente vai criar uma pipeline de integração para esse cara aqui, que vai fazer o nosso build e teste. Começando só a integração, né, build teste, e depois vai mais para frente fazer o deploy em um ambiente na nuvem. Tá? Então, como é que vai ficar meu arquivo de configuração, meu drone.im? Vocês verem como é simples. Eu vou ter um step de teste com uma aplicação Python. Python não é uma, assim, não preciso compilar, não é uma linguagem compilada. Eu vou começar já pelo step de teste, e aqui eu tenho 3 comandos em sequência que o drone vai executar, que é um pip install, vou instalar minhas dependências de produção, vou instalar o PyTest, meu PyTest vai rodar o script de teste. Só isso. Só que esse script de teste, nessa aplicação especial, ele tem uma dependência externa. Ele depende que eu tenha um Redis rodando junto, para ele conseguir se comunicar com o Redis e verificar que essa integração está funcionando. Tá? Eu poderia ter feito um teste de usuário que não tivesse uma dependência externa, mas nesse caso que eu estou mostrando, é só para mostrar para vocês como é muito fácil subir esse Redis. Para fazer isso, eu só uso essa sintaxe aqui. Tá? Embaixo de pipeline é tudo que vai executar na minha pipeline integração contínua, e acima dela, nessa aba de services, eu estou definindo o que vai rodar em paralelo com a pipeline. Aqui eu digo, eu vou ter um service chamado Redis, que vai rodar uma imagem Redis. E é isso. E agora eu vou ter um Redis rodando lá dentro. Poderia ser uma imagem Mongo, poderia ser uma imagem MySQL, que vai funcionar igual. Então, eu vou demonstrar agora isso daqui. Vou deixar meu servidor Drone rodando. Tá. Vou voltar uma pasta aqui para o root do repositório. E eu tenho minha aplicação. Deixa eu ver. Vou rodar ela rapidamente, só para mostrar do que a gente está falando. O Docker Compose dela. Então, eu vou rodar rapidinho essa aplicação, que é só um contador. Tá?
Para a configuração de porta, vai direto do Python. O endereço em uso aqui provavelmente é algum artefato de algum trabalho que ele está fazendo. Então é o seguinte, a aplicação que está ali funciona, mas o importante é mostrar a aplicação em si. Inclusive, eu vou demonstrar ela funcionando aqui na nuvem, tá? Dando um spoiler aqui para frente, eu fiz o deploy dela na Heroku. Se eu abrir essa aplicação aqui, tá? Essa aplicação que eu vou mostrar funcionando, que eu vou mostrar a integração contínua dela funcionando. Tá? É só uma página escrito Hello World com um contador de visitas. Tá? Cada vez que eu atualizar essa página, ele incrementa. Porque está salvando isso aqui no Redis, que eu estou rodando lá na nuvem da Heroku. Agora eu quero fazer uma mudança aqui no meu código. Tá? Eu quero que essa aplicação aqui, ela não diga mais, vamos dizer assim, não diga mais Hello World. Eu quero que ela diga Hello Stabilize. Tá? Vou modificação aqui, vou adicionar ela e vou commitar na minha branch master. Tá? Deixa eu ver se meu configuração do drone, tá? Esse aqui é o arquivo de configuração do drone que eu tenho no meu repositório. Comitei. Fazer um push para o GitHub. E o que vai acontecer agora? Ó, o meu servidor drone, ele já pegou essa mudança, então ele vai receber um webhook do GitHub e já vai começar a fazer o build. Ele sempre tem um step de clone que acontece, que vai clonar meu repositório localmente, dentro de um container Docker. Aqui ele subiu um Redis em paralelo com o meu pipeline. E agora ele está rodando step de teste. Ele está instalando nos requirements, vai instalar o PyTest e depois vai rodar um teste. Aqui, deu sucesso, passou o teste. Tá? Então, de novo, viram como subir o drone é fácil e configurar uma pipeline de integração contínua também é tranquilíssimo. Pô, são 3, 4 linhas que eu configuro aqui para o meu teste, mais 3 linhas para dizer que eu quero um rede junto e está funcionando. Então, agora a gente quer fazer o passo seguinte, né? Pô, está integrando, quero fazer o deploy desse cara em algum lugar. Como é que eu posso fazer isso? Deixa eu abrir a tela cheia de novo. Quero fazer então agora o deploy. O que seria o step que eu poderia fazer, né, padrão para fazer o deploy aqui? É bastante comum a gente querer publicar nossos artefatos com uma imagem Docker. Então eu poderia usar esse plugin pronto já do drone, que é o plugins/docker, e assim, com uma configuração simples que não é essa, eu já consigo colocar meu artefato na nuvem, e depois eu teria um step, um passo adicional de pegar esse artefato e jogar pode ser na Amazon, pode ser na Heroku, pode ser Google Cloud, IBM, ok? E tem uma série de plugins já prontos nesse endereço, plugins Drone.io, onde consegue assim, virtualmente suportar qualquer workflow padrão, tá? Mais comum. Mas tem alguns casos que a gente quer fazer uma coisa que os plugins já estão prontos para o drone e não suportam. Então, eu estou pensando numa demonstração legal para trazer para vocês, para mostrar como que a gente pode desenvolver o plugin novo. E eu vi que não tinha nada pronto para fazer deploy na Heroku usando Git. Por quê? Porque a Heroku tem algumas formas diferentes de fazer deploy, então, não sei se vocês já conhecem. A Heroku, na verdade, eu vou saber se é para vocês, eu conheci ela ontem. Tá? Eu tinha montado um hands-on aqui muito mais chato. Vamos fazer um plugin que dá um Hello World, uma coisa sem graça. Vou colocar uma coisa melhor para fazer. Eu estudei um pouquinho sobre a Heroku, vou fazer um plugin que faz deploy na Heroku e, cara, meia hora estava pronto. E, então, como é que a gente pode fazer deploy na Heroku? Uma forma que dá para fazer usando a linha de comandos deles, fazendo login na nuvem, e depois a Heroku, ela cria, tem a sua própria registry do Git, onde faz um push nela,
nesse endereço aqui, heroku.com, e o nome do teu projeto, e ele já faz deploy em produção para ti. Então, vamos fazer um plugin que faz isso, né? Como é que a gente pode fazer? O problema é que esse Heroku Login, ele pede o input do usuário. E nosso servidor de integração contínua, o drone, ele não vai ter como pegar esse input. Então, outra coisa que a gente pode fazer é pegar um token de autenticação da Heroku. Estou mostrando esse primeiro passo aqui, né? Exportando esse token de autenticação. Isso daqui, eu procurei um pouco mais como fazer, um outro método, né? O outro método de se autenticar na Heroku é criar esse arquivo .NET-RC, onde especifica, né, que para Heroku eu vou usar o meu login e esse password, que é o token de autenticação, e depois eu faço push. Então, isso é uma forma de conseguir fazer um deploy na Heroku sem depender de input do usuário. No drone, uma forma que a gente poderia fazer isso é criar um script heroku.sh, um script bash que faça esses passos aqui, e depois no meu step deploy, só chamar esse script. Então, eu pego uma imagem Docker que já tenha o Git instalado, porque eu preciso do Git nela para fazer o Git push, rodo aquele script heroku.sh que eu criei, passo esse token da Heroku como um secret, tá? Esse secret é uma forma que o drone tem de passar a variável de ambiente sem expor elas para o usuário. Tá? Não vou entrar muito em detalhe dele, mas também é algo super simples que está na documentação. E esse passo final, o when branch, estou dizendo que isso só vai acontecer quando a minha branch for a master, ou seja, o teste talvez queira rodar em qualquer branch de desenvolvimento, mas depois da master depois em produção só quando alguém fizer merge na master. Mas uma forma mais legal de fazer isso, e uma forma que vai ser mais fácil reproduzir ela em outros projetos, é criar um plugin. Como é que a gente faz plugin, então, para o drone? E também fazer plugin é super simples, então por isso eu vou mostrar para vocês agora rapidinho como é que pode funcionar um plugin para o drone. Isso que eu estou mostrando o plugin do Docker, que a gente viu antes, que vai fazer um push no Docker Hub. A gente pode criar, mais ou menos parecido com ele, um plugin que faz um deploy no Heroku. Então, eu vou criar uma imagem Docker, que eu vou chamar ela de FBC Barbosa, meu repositório pessoal na nuvem do Docker, chamar essa imagem Heroku, e eu passo alguns parâmetros para ela. Posso passar um parâmetro chamado login, que é meu login na Heroku, o nome da minha aplicação e o meu token de autenticação. Tá. E como é que o drone vai carregar isso? O drone, quando está usando essa ideia de plugin, ele pega todos os parâmetros, está passando ali que especificou, vamos dizer assim, os parâmetros não reservados, porque image, secrets e when, eles são palavras reservadas do drone. Mas o login e o app não são, sou eu que estou inventando elas. Ele vai pegar isso aqui e carregar com uma variável de ambiente chamada prefixada de plugin. Então, eu só tenho que fazer um plugin que tenha somente esse script. Vai criar meu arquivo de autenticação .NET-RC com o meu login, o meu password, que vai ler do ambiente, e depois fazer um git push aqui na regis da Heroku com o nome da minha aplicação. E depois você tem que botar esse plugin dentro aqui de um container Docker, publicar ele na nuvem, pode ser no meu repositório pessoal, né, o FBC Barbosa, e daí o drone vai poder usar esse cara à vontade. Tá, então eu vou fazer uma demonstração aqui, deixa eu ver quanto tempo tem. Fazer bem rapidinho aqui. Na verdade, eu já tenho o código pronto, né, então vou mostrar como ficaria o plugin nesse caso. Aqui é o script que eu falei, eu tenho um script bash super simplão, tá? Eu estou criando esse arquivo netrc, minha variável de ambiente, plugin login, plugin token, e depois fazendo push da minha aplicação, né, na rede do Heroku. E aqui eu criei meu Dockerfile. O que esse Dockerfile vai fazer? Se vocês estão familiarizados com Docker, o Dockerfile, pois que vai ser trivial. Se você ainda não está tão familiarizado, o que ele faz? Esse primeiro step está dizendo, pega uma imagem, essa imagem Alpine Git, que é uma imagem bem leve, que só tem Git instalado, e a única coisa que a gente precisa aqui é Git. Vou adicionar meu arquivo, meu script heroku.sh aqui dentro, e esse entry point está dizendo, quando essa imagem rodar, na verdade, eu vou criar um container a partir dessa imagem e rodar, eu vou rodar esse script. Tá? Então, esse daqui é o minha imagem, meu plugin.
Eu vou fazer um build dele, chamar ele de FPC Barbosa Heroku. Ele está criado. Agora, se eu quiser deixar ele público, é só fazer um push para colocar ele na nuvem do Docker. Eu não vou fazer, por quê? Porque eu já fiz isso antes, ele já está lá, e porque o meu servidor durante está rodando local, ele tem acesso às minhas imagens locais. Então ele já vai conseguir puxar essa imagem no meu ambiente, não vai precisar ir até a nuvem puxar. Então, vamos criar aqui agora o step de deploy. Eu posso chamar ele o que eu quiser, vou chamar ele de deploy Heroku, por exemplo. Nome da minha imagem, FPC Barbosa Heroku. E os parâmetros que eu passei, né? Um que é o nome da app, o nome dessa app que é Hello Stabilize. Eu vou ter o meu login, que é meu endereço de e-mail. E meu secret, que é o seguinte, que vai ser meu token de autenticação da Heroku. Tá? Eu chamo ele de plugin underline token. E para finalizar, eu digo o seguinte, que isso aqui só roda quando minha branch for a master. E deu. Isso aqui deve nos permitir já fazer o deploy na Heroku, né, usando Git. Só tenho que adicionar esse plugin, essa variável de segredo plugin token no GitHub. E como é, no GitHub não, desculpa, no drone. E como é que eu faço isso? Eu vou voltar aqui na interface do drone. Tá. Tem uma aba aqui, Secrets. Opa. Aqui tem alguns secrets que ele carregou de uma demo antiga, mas eu não preciso deles. Então eu vou criar aqui meu segredo, chamando de plugin token, e pular meu token na Heroku. Eu só vou parar de compartilhar minha tela rapidinho, porque eu não quero que vocês vejam meu token, né, e depois hackeiem minha conta na Heroku. Um momentinho, eu já volto. Então, vou gerar esse token aqui, né, um comando, uma maneira de comando bem simples, é Heroku auth token. Não esquece de descompartilhar a tela aí. Vocês estão vendo aí na minha tela? Ainda tô. Isso, boa. Daqui a pouco alguém sobe $500 mil numa conta lá. Começa a minerar GitHub na minha... minerar Bitcoin, desculpa, na minha conta. É. Um probleminha técnico, gente. Já. A gente já estava com a CLI instalada da Heroku e ela se perdeu de uma forma. Você só me um minutinho, não se aconteceu que eu não estou conseguindo deixar minha instalação da linha de comando da Heroku. Sempre aqueles problemas que acontecem de última hora, mas 15 segundos eu... Aqui é ao vivo de verdade, né? Se você tem problema, já faz o troubleshoot na hora. Deu. O pior é que eu gravei toda a apresentação, menos essa parte. Então, é a única parte que não poderia ter dado problema. Mas eu já consegui aqui meu token. Então, eu salvei lá pela interface do drone. Eu posso fazer pela linha de comando também. O drone tem uma linha de comando bem poderosa. Então, aqui, agora vocês podem ver o que eu estou fazendo. Vou apagar o token na tela. Compartilhando de novo.
vou adicionar agora, vou comitar essa modificação no meu arquivo do drone, faz deploy na Heroku, tá? Então, faz configuração super simples, ele vai ler meu script que eu mostrei para vocês, que está lá naquele container Docker, e eu espero vai fazer deploy na Heroku, tá? Eu testei esse plugin, ele funciona, mas como eu recriei ele live aqui para vocês, existe sempre uma margem de erro. Então, estou me sentindo confiante. Aqui. Já reconheceu que no novo step que a gente criou, depois Heroku, então, né? Ficou seu pipeline, ele vai fazer primeiro o teste, depois, se o teste passar, como eu estou no Branch Master, ele vai fazer o step seguinte, que é o deploy na Heroku. E vamos ver se ele funciona. Ele pode demorar um pouquinho mais para carregar. Ó, achou. Então aqui está aparecendo os logs do comando, né, do git push no Heroku, leitor na aplicação Python, aplicação tipo web, comprimindo, lançando. Foi. Aqui disse que ele mandou para Heroku. Vamos ver aqui na minha aba de atividades da minha conta. Ó, menos de 1 minuto atrás, fiz um deploy. E está aqui rodando ainda, tá? Ele está rodando por Hello World porque, nesse caso, a aplicação da Heroku não está rodando com Docker, então não pegou aquela mudança que a gente fez. Mas se eu fizesse uma mudança aqui na aplicação, por exemplo, eu posso dizer que o name vai ser Stabilis, ele deve atualizar. Bom, enquanto ele faz o build, eu vou encerrando aqui. Tá? Então, basicamente foi essa demonstração. Então, a gente viu como é fácil fazer instalação do drone, como é fácil configurar uma pipeline. Então, isso é muito legal, porque basicamente os desenvolvedores aqui do Quinto Andar, cada time faz sua própria pipeline, e raramente tem que vir até o time DevOps para vir tirar alguma dúvida, só quando tem um fluxo mais complicado. Tá? E como é fácil desenvolver plugin. Então, para também trazer um exemplo nosso, aqui a gente usa uma ferramenta para orquestração de microserviços, que é o DCOS, tá? Que ela não tinha ainda um plugin muito robusto, e a gente conseguiu desenvolver o nosso próprio para configurar um rolling deployment, né, o deploy das aplicações da forma que a gente queria, e foi, de novo, super simples de fazer. Então, para quem interessa saber mais do drone, tá, eu deixo alguns links aqui. A documentação do drone está nesse link, docsdrone.io. Esse autoscale.drone.io é uma novidade que eles lançaram semana passada, eu ainda não consegui brincar com ela, que ele se integra ou com DigitalOcean ou com AWS e permite subir máquinas para fazer os builds, permite subir workers no momento que tem uma requisição. Então, ao invés de ter um pool de workers parado, né, que nem sempre está sendo utilizado ao seu limite, cada vez que tiver um job, ele sobe um worker novo, faz aquele build, né, completa o pipeline, e depois derruba o worker. Isso permite economizar bastante dinheiro. Mas eu ainda não testei esse cara, então por isso que eu não quis apresentar para vocês. Eu tenho também, né, meu repositório da demonstração de hoje, um repositório Terraform, para quem conhece Terraform, que é um módulo que é vamos dizer assim, para fazer deploy em produção na AWS, é um módulo que faz deploy com um cluster drone parecido com o que a gente tem no quinto andar, tá? E para quem usa Kubernetes, o drone, pode instalar ele no Kubernetes, pode rodar o drone no Kubernetes, inclusive tem uma chart para instalação dele. Eu só não quis demonstrar porque eu, pessoalmente, não sou muito familiarizado com Kubernetes, então não ia garantir para vocês que consigam fazer uma apresentação boa, né, nesse tempo. Mas tem muitas pessoas usando o drone no Kubernetes. Então, vou encerrando a apresentação aqui, tá? Deixa os contatos para quem depois da apresentação, não sei, quiser tirar dúvidas, não sei, ou não gostou, quer me xingar depois também, pode ser. E acho que agora a gente abre para dúvidas, Daniel. É isso aí,
Fernando, vamos abrir para dúvidas aqui agora. Já tem algumas aí selecionadas no chat. Deixa eu pegar aqui para você. Bom, primeiro o Elton perguntou aqui se é open source, né? Essa tá fácil. Respondi no início, né? É tudo open source. Tem uma versão Enterprise do drone que eles ainda estão desenvolvendo, tá? Acho que já lançaram uma versão dela. Tem algumas features a mais. Mas assim, dá para suportar para a gente qualquer workflow sem isso. Aqui no quinto andar, a gente não sentiu essa necessidade ainda de testar a versão Enterprise. Legal, boa. O Ronaldo perguntou qual que é a diferença do drone para o GitLab. Tá, qual a diferença? Eu vou ser sincero, eu não sou familiarizado com o GitLab, tá? Eu sou mais familiarizado com o drone e com o Jenkins. Eu sei que o GitLab CI é uma limitação dele, é que ele só funciona com o GitLab. Então, ao menos que isso tenha mudado recentemente, eu não vi. Então, já o drone suporta GitHub, GitLab e mais meia dúzia de outras de sistemas de repositórios. Então, já tem uma grande diferença. Tá? Agora, como eu disse, eu não conheço o GitLab, mas eu vi outras pessoas falando, outras apresentações do drone, que mostram que o arquivo de configuração do GitLab, tá? Ele usa uma ideia muito parecida, ele também usa containers Docker, o mesmo conceito pipeline, mas ele acaba ficando muito mais complexo. E algo que eu gosto muito do drone é que, ou seja, o arquivo de configuração ali, devia ter 15 linhas, e a gente fez um deploy completo. Subiu um teste com uma dependência externa que era o Redis, e fez deploy na Heroku, em 15 linhas. Muita gente falou que no GitLab isso ficaria bem maior, mas assim, eu não vou dizer que eu pessoalmente experimentei isso. Bacana. Tem até um comentário aqui no chat do Fábio Rodrigues falando que basicamente o GitLab é igual ao GitHub, né? O GitLab é igual ao GitHub, só que essa ferramenta do GitLab CI, né, é a ferramenta de integração do GitLab e que ela só vai funcionar com o GitLab. Boa, legal. Perguntaram aqui, o Wellington Luiz perguntou se o drone faz build somente faz build de Docker. Assim, não é só faz build de Docker. O drone, em todas aquelas etapas, eles usam Docker para criar um ambiente isolado, já com as suas dependências instaladas, tá? Mas ele pode fazer build de qualquer tipo de artefato. Inclusive, aqui no Python tem algumas aplicações legadas que elas rodam no Elastic Beanstalk da Amazon e rodam fora do Docker. Então, com o drone, a gente roda um script Maven que vai gerar um artefato, né, .war, e faz o deploy desse .war no Beanstalk usando o plugin do Elastic Beanstalk. Então, ele pode gerar qualquer tipo de artefato e usando os plugins certos, você consegue fazer deploy na nuvem, enfim, na ferramenta que quiser. Então, não é só deploy de Docker. Legal. Aí tem uma outra pergunta aqui do Felipe, perguntou o seguinte: qualquer distribuição pode rodar o drone caso eu não queira buscar no repositório uma imagem pronta? Não sei se eu entendi a pergunta, vou pedir para esclarecer. Talvez qualquer distribuição do Linux, né? Ah, sim, tá. O drone roda em Docker, então, se teu ambiente ele pode rodar Docker, o drone vai funcionar. Então é uma garantia muito legal, né? Isso, na verdade, é uma das grandes vantagens do Docker. Ela, em tese, roda em qualquer ambiente desde que consiga rodar Docker. Então, sim. Inclusive tem Docker, né, para Mac e para Windows, mas eu também não tenho muita experiência nessa área, então não posso dizer como bem funciona hoje. Bacana. Aí tem uma outra aqui, você já usou o drone com o Amazon ECS? Sim, inclusive uso hoje. Aquele slide que eu mostrei como é que a gente usa aqui no quinto andar, é exatamente isso. São instâncias EC2 que estão sendo gerenciadas pelo ECS. E aquele link que eu mostrei no último slide, que tem o modo Terraform, ele faz exatamente isso. Ele sobe a infraestrutura na Amazon e registra elas no ECS. Então, o ECS já te dá as métricas, já te dá os logs centralizados. E funciona bem. Tem alguns detalhes da Amazon que tomar cuidado, que eu quebrei um pouco a cabeça, que é, só adiantando, que tu não pode ter um load balancer hoje entre os agentes e o servidor, porque os agentes e os servidores se comunicam usando
protocolo gRPC, que os load balancers da Amazon não suportam. Então tem que ter um pouco de cuidado na hora de fazer essa arquitetura. Mas fora isso, funciona muito bem. Legal. Outra pergunta aqui do Iago, Fernando, é qual é a melhor funcionalidade do drone em relação às outras ferramentas que você já usou? Eleger a melhor. Eu vou citar de novo as vantagens que eu disse agora. Ele é simples de configurar, simples de usar e vão ter todas as vantagens associadas a usar Docker nativamente. Assim, eu sou um grande fã de Docker, talvez eu diria que o fato de usar Docker nativamente é a maior delas, e justamente o fato de ser todo orientado para isso. Não tem que fazer nenhuma configuração, sei lá, mística, ou instalar o plugin certo para estar rodando junto com o Docker. Não, ele faz isso usando Docker e faz muito bem. Então, eu vou dizer que para mim esse é o diferencial do drone. Eu sei que muitas outras ferramentas aí não fazem isso por padrão. Tem alguma configuração a mais que precisa fazer em cima. Legal. E aí veio uma pergunta meio polêmica aqui do Sodré falando drone versus Jenkins, né? Essa é difícil, hein? É polêmica, né? Eu já tenho, então, tanta experiência com os dois. Eu vou dizer o seguinte, tá? Vamos dizer. Tu já adotou, tá no estágio, começar assim, o Jenkins, ele é muito bom, mas tem que saber configurar. A minha experiência com ele é que é muito mais difícil configurar um Jenkins para que ele funcione como uma ferramenta moderna que o drone. Porque o Jenkins original, ele não tem essa ideia de configuração como código. Ele também não tem suporte a Docker nativamente. Você tem que começar a instalar um monte de plugin para te permitir fazer isso. Agora, se tu é mestre de Jenkins, conhece os plugins certos, instala tudo direitinho, faz ele funcionar redondinho, é uma excelente ferramenta. Eu não vou conseguir te dizer agora qual que vai ser melhor na maioria dos casos. Tá? Então, se tu tem uma instalação do Jenkins que está funcionando redondinha muito bem, com os plugins certos, serve, continua usando. Se quer experimentar uma ferramenta nova, que é simples de configurar, muito fácil de estender por causa desse tanto do ecossistema de plugins e a facilidade de desenvolver novos plugins, eu te digo experimenta o drone. Tá? Então, vou tentar dar uma resposta um pouco polêmica aqui. Foi tranquila, foi tranquila. Legal, tem uma pergunta interessante aqui, né? Com um drone, você já fez build deploy para dispositivos móveis? Android, iOS? Para Android não, tá? Para iOS a gente começou a fazer agora, tá? Mas o que eu vou dizer é o seguinte, o drone não tem nenhuma um plugin nativo que te permite fazer isso, porque eu não entendo de iOS, mas o que eu entendo é que tu quer fazer o build ou um deploy dele, tem que rodar no MacBook. Então a solução que a gente adotou aqui, a gente tem um MacBook que faz o build deploy de nossos iOS, que pelo que eu entendo é a solução que todo mundo adota, e o drone, ele simplesmente faz um SSH lá dentro, tem plugin de SSH inclusive, e roda os comandos certos daquela instância. Então sim, assim a gente consegue fazer deploy em iOS, e também a configuração é super simples. Nós está delegando, vamos dizer, o trabalho braçal para o teu MacBook. Para Android não tenho experiência, então eu não vou conseguir te responder, tá? Mas eu vou deixar por aqui para não falar besteira, tá? Porque eu realmente nunca fiz com Android, então prefiro não opinar, mas eu posso fazer uma pesquisa depois, falar com o pessoal aqui de Android aqui do trabalho e te dou um retorno, qualquer coisa, pode mandar um e-mail se quiser. Legal, bacana. Outra interessante aqui, né? Existe plugins do drone para o OpenShift? Eu particularmente... Acredito que sim. Eu nunca fiz plugin deploy nele no OpenShift. A gente vai fazer uma busca agora bem rápida na página de plugins. E não tem registrado como plugin oficial do drone deploy no OpenShift, tá? Então, vamos ver se tem algum... Tem aparentemente um repositório aqui em desenvolvimento. Tem algumas issues discutindo, mas eu acredito que não tem hoje um plugin pronto. É uma ideia que a gente pode fazer, mas essencialmente com o desenvolvimento de plugins é bem fácil, tá? Então eu vou ser bem sério, o ecossistema de plugins do drone tem bastante coisa,
não tem tanto quanto o Jenkins, porque o Drone é uma ferramenta muito mais recente, tá? Mas ele vai aumentando a cada dia. Mas pelo que eu vejo hoje, não tem nenhum plugin pronto já para fazer em OpenShift. Teria que desenvolver. E a pergunta do Alessandro, Fernando, é como é que é feito o gerenciamento de usuários para acessar a interface web do drone? Tá certo. Ele tem algumas configurações diferentes, tá? Essencialmente, 3 variáveis de ambiente que são interessantes aí. Então, a configuração, em geral, tudo por variável de ambiente. Uma que vai dizer que o servidor é aberto ou fechado, que é drone open. Aqui, nesse exemplo, eu rodei com fechado, porque eu não queria alguém que está vendo o webinar vai lá e loga no meu servidor. E, nesse caso, ele só permite que os administradores loguem. Mas o modo mais comum, geralmente dentro de uma empresa, é deixar ele como aberto, porém passar um parâmetro que é o drone org. Tu diz qual a tua organização do GitHub que tem acesso ao drone. Tá? Então, todo mundo que for autenticado com aquela organização no GitHub consegue acessar, porém só os admins vão ter acesso a algumas responsabilidades, como vamos dizer assim, algumas configurações mais avançadas. Então, no caso do GitHub, é por organização do GitHub, e eu sei que para outros provedores, para outros repositórios online, tem configurações similares. Legal. Basicamente, para fechar, Fernando, a última aí da noite, do Fábio Rodrigues, perguntou se você já fez alguma coisa com drone ou Vagrant. Drone ou... Vagrant, não, Vagrant, tá. né? Sim, HashiCorp, tá. Não, nunca fiz drone Vagrant. Pode ser um uso interessante, talvez para fazer o build de uma imagem Vagrant, colocar ela no repositório de CSD. Nunca fiz. Acho que é um caso de uso interessante. Eu só conheço o que é Vagrant, mas eu pessoalmente também nunca usei. Ferramentas da HashiCorp. Está ganhando espaço, né? Sim. Mas não, posso procurar se tem um plugin aqui. Mas não, nunca usei, então não vou conseguir te dar uma resposta mais detalhada. Show de bola. Danilão, quer passar um recado para a galera antes da gente... Danilo não, Fernando. O Danilo foi o que fez a pergunta aqui. Fernando, quer passar um recado para a galera antes da gente fechar nosso webinar de hoje? Ok, bom. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato. Minha ideia aqui é fazer algo bem hands-on, mostrar como é que a gente configura do zero um servidor aqui, onde seria robusto o suficiente para projetos pessoais, até para uma pequena empresa, tá? E como é simples desenvolver em cima. Eu espero que eu tenha, no mínimo, motivado vocês a testar a ferramenta. Tá? Se gostaram, se juntem à discussão. Então, de novo, é open source, quem quiser contribuir pode. Ela está na versão 0.8, está para ser 0.9, então o pessoal está mirando numa versão 1.0, que eu imagino que deve ser pelas próximas semanas, está desenvolvendo bem rápido. E, de novo, tendo alguma dúvida ou querendo dar uma opinião, pode ter contato comigo, né? Porque eu estou usando no dia a dia essa ferramenta. Para mim, realmente facilitou muita coisa que eu fazia antes, a galera aqui do desenvolvimento adora. E é isso aí, fica esse meu recado, então. Legal. Galera, poxa, quero agradecer aí ao Danilo, especialmente, aí, por dar uma aula para a gente do drone. Fernando. Eu estou falando Danilo de novo, eu estou com o Danilo na minha tela, tem obrigado, tem um monte de elogio aqui no chat do Danilo para você. Valeu, Danilo. Valeu, viu, Danilo? Cara, Fernando aqui deu uma aula para a gente de drone hoje. Fernando, foi muito bom, cara. Pô, parabéns aí. Obrigado por compartilhar esse conteúdo com a gente. Foi realmente fantástico. Semana que vem estamos juntos aí de novo, todo mundo. Terça-feira, às 17 horas, normalmente esse é o nosso horário aqui de compartilhar webinários com vocês. Outro convidado fantástico aí a gente vai trazer para vocês assistirem aqui com a gente. Conteúdo de altíssima qualidade aí. O Fernando Barbosa está fazendo um trabalho fantástico lá na Quinto Andar. Muito obrigado aí, Fernando, pelo tempo, pela disponibilidade. E é isso aí. Eu que agradeço, então, pela oportunidade, Daniel.
Valeu, gente, por ter gostado. E acho que o material é disponibilizado depois, né, Daniel? É isso aí, a gente vai mandar por e-mail para todo mundo a apresentação, esse vídeo ficou gravado, vai estar disponível também. Então, quem quiser, depois vai receber logo amanhã aí, a nossa heroína Juliana aqui vai mandar um e-mail, parar para todo mundo aí com os links e tudo mais. Então, não vai poder baixar isso, assistir offline. Tá certo. Perfeito, então. Obrigado, Fernando. Um grande abraço. Grande abraço aí, Daniel. Falou, galera. Tchau. Falou, gente. Valeu.